Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E hoje estou recebendo aqui o professor Carlos Alberto dos Santos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Carlos. Um prazer. Muita satisfação em participar do seu projeto. Bem, então, para a gente dar andamento à entrevista, as duas questões iniciais, né, as duas temáticas iniciais que a gente sempre traz, a primeira é em relação à sua escolha pela docência, como aconteceu essa escolha, quais foram os fatores intervenientes, né, nesse processo, e que é sempre algo bem pessoal, né, e bem contextual, digamos assim. E também gostaríamos de saber um pouco mais como foi, né, na verdade, o desenvolvimento aí da tua trajetória de formação, enfim, na universidade, mestrado, graduação, enfim, pós-graduação, né? Os projetos que caracterizam o teu trabalho, né? Enfim. Então, fica bem à vontade para discorrer sobre esses temas nessa narrativa autobiográfica. Muito obrigado novamente pela disponibilidade. Perfeito, Carlos. Eu esse ano estou fazendo 50 anos de ligação à docência. Um pouco mais, na verdade, e eu vou explicar. Eu passei 30 anos da minha vida trabalhando e orientando alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado em física da matéria condensada experimental. Mas eu sempre digo que a minha vocação sempre foi para a docência e ligado à docência, ou seja, eu aprendo e passo para quem eu posso o que aprendi. E, então, tenho feito muita divulgação científica por causa disso. Eu tenho um desejo assim irrefreável de contar para as pessoas o que é que eu aprendi, o que é que eu li e tal. Então, isso eu faço via divulgação científica. E essa coisa nasceu comigo mesmo antes de eu saber que ia fazer isso, é um acaso da vida. Por exemplo, eu digo que eu comecei a dar aula no primeiro ano do primário, com 8 anos, porque a minha mãe botou na cabeça de que eu só devia ir para a escola quando fosse alfabetizado. Então, ao invés de eu ir para a escola, no ano que eu deveria ir, a minha mãe me ensinou a ler, a escrever e a fazer, naquela época, a ler a cartilha do ABC e a tabuada. Ou seja, eu sabia ler e escrever e sabia contar as 4 operações e tal. Quando eu cheguei na escola, todo mundo estava no zero. Só eu que sabia aquilo tudo por conta da escola da minha mãe. Em compensação, eu perdi um ano, porque no ano que eu devia ir para a escola, minha mãe não me botou na escola, ela que me ensinou. E eu cheguei na escola, então, sabendo tudo que meus colegas iam aprender. Então, a professora, muito sabiamente, me usou como monitor. Então, eu fui monitor da minha professora no primeiro ano primário, com 8 anos de idade, ou seja, era um grupo de uma sala com, sei lá, 8 alunos, uma meia dúzia de alunos, então ela ensinava alguns e eu ensinava outros, na carteira, ficava ensinando. Então, eu comecei sendo monitor com 8 anos de idade. Aos 15 anos, eu comecei a ganhar dinheiro dando aula, porque aos 15 anos eu passei a dar aula particular de matemática, lá na rua, na Redondeza, e me pagavam para isso. Né? E com 16 anos, eu tinha um vizinho que era secretário de uma sociedade de Esperanto do Rio Grande do Norte. Eu morava em Natal, né? E ele fez a loucura, e eu aceitei a loucura, de fazer uma resenha de um livro para botar na revista. O livro era o ABC da Relatividade, né? Do Bertrand Russell. Então, com 16 anos, eu escrevi um livro de divulgação. Uma doidice que ele fez, e eu aceitei e escrevi. Recentemente, eu não fiquei com a cópia porque eu entreguei para ele datilografado. Naquela época, não. Né? Então, eu datilografei, entreguei a folha, era uma única folha datilografada. E, recentemente, eu disse, bom, eu vou ver se acho essa coisa. E entrei em contato com o presidente da sociedade de Esperanto. Ele me disse, na década de 60, depois da ditadura, o exército veio aqui, queimou tudo. Então, a minha primeira produção, com 16 anos de idade, foi perdida porque os militares foram lá, eles achavam que dentro da sociedade tinha comunista e queimaram tudo que tinha naquela época. Então, eu não perdi.
Bom, e daí eu fiz o ginasial em Natal no Marista, depois fiz o científico no Ateneu. O Ateneu em Natal é mais ou menos como o Julinho em Porto Alegre. Né? É a mesma filosofia, todos os meninos que gostavam de fazer política estavam lá, tinha bons professores, era um colégio público de excelente qualidade. Eu fiz o ginasial no Marista e resolvi fazer o científico no Ateneu porque eu queria participar de um movimento, né? Assim, pelo menos acompanhar um movimento estudantil daquela época. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz física, fiz engenharia. Aqui em Natal só existia engenharia civil na universidade. Não tinha outra coisa, não tinha matemática, não tinha física, não tinha nada. Então, eu entrei na engenharia, mas, obviamente, a minha vocação não era ser engenheiro. O professor que me deu Física 1 e Física 2 percebeu isso, entre eu e mais uns 2 colegas, e queria criar o departamento. Não existia departamento de Física separado, existia um departamento dentro da engenharia. Aí, em Porto Alegre, antes de 59, também era assim. O Instituto de Física era dentro da engenharia. Em 59 é que foi criado o Instituto de Física separado, que a gente conhece até hoje. Então, ele queria criar um departamento e sugeriu que eu e mais 2 colegas abandonassem a engenharia e fosse para o Rio com bolsa da universidade e provavelmente com bolsa na PUC do Rio. A PUC não cobraria a nossa mensalidade, a universidade nos daria uma bolsa. Depois nós terminamos ganhando bolsa de iniciação científica, ganhando bolsa de monitoria, e a gente tinha um bom rendimento com essa coisa. Eu me lembro muito bem que, somando tudo, eu ganhava o equivalente a uma bolsa de mestrado e eu fazia a graduação. Então, eu comecei fazendo física na PUC, né? E física na PUC é física experimental, não tem nada a ver com ensino. Né? Pierre Lucy era o cara que trabalhava em ensino na PUC, mas tinha uma certa rejeição por parte do pessoal que fazia pesquisa. Era uma coisa... Né? Mas então, eu estava preparado para fazer pesquisa em física. Mas quando foi em 1973, teve o segundo Simpósio Nacional de Ensino de Física, o SNEF, o famoso SNEF, que já faz, sei lá quantas, já mais de 40 anos, lá em Belo Horizonte. E um dos meus professores disse: você não quer ir para lá? Vamos, eu fui. Aí foi lá que eu conheci o pessoal que fazia ensino. Eu conheci o pessoal de Porto Alegre, conheci o Moreira, nessa oportunidade, vários colegas meus que eram do grupo de ensino, ainda estudante, lá em Porto Alegre, e conheci o pessoal do Hamburgo, da USP. Eu fiquei absolutamente encantado pelo trabalho que eles faziam lá na USP. O pessoal do Hamburgo, o Steiner, que faleceu recentemente. Então, aí eu fiquei encantado com aquilo. Bom, eu disse, eu tinha que voltar para Natal, porque a contrapartida da bolsa era que quando a gente se formasse, voltasse para Natal para criar o departamento e dar aula de física. Eu digo, lá em Natal a melhor coisa que eu tenho que fazer é ensino, do ponto de vista político, é muito mais importante do que eu fazer pesquisa em física lá em Natal. Foi uma análise um pouco boba minha, mas, enfim, eu pensei isso e resolvi que eu ia fazer mestrado em ensino de física. Então, eu fui para Natal, me formei em 73, fui em 74, 75. Em 76, a CAPES criou um programa, PICD, Programa Institucional de Capacitação Docente. Ela dava bolsa para professor de universidade que não tinham pós-graduação, para ir para um centro de pós-graduação, e ainda mais o MEC contratava um professor para substituir aquele que saía. Para as universidades federais, isso foi um ganho enorme. O Departamento de Física praticamente dobrou o seu número de professores em 5 anos. Bom, eu tinha que decidir, eu ia para a USP ou ia para Porto Alegre, eram os 2 únicos locais no Brasil que tinham mestrado em ensino. O da USP, que eu tinha me encantado inicialmente, né? Um colega meu, que também era meu colega da PUC, ele foi para a USP, resolvi ir para a USP. Mas quando eu analisei entre a USP e Porto Alegre, resolvi ir para Porto Alegre pelo seguinte: o programa da USP, o mestrado em ensino de física da USP, foi criado com grande atrito entre os pesquisadores em física e o pessoal Hamburger, Villani, esse pessoal que era antes da física e passou para o ensino, tinha um problema enorme. Então, a física não queria criar um grupo de uma pós-graduação em ensino na USP, no Instituto de Física. Não queria. A saída deles foi se associar com a educação e criou um curso que depois virou um nome, que é oficializado, que é Interunidades.
Então, a pós-graduação, o mestrado em Ensino e Física do Estudo da USP é um mestrado entre a física e a educação. E foi um mestrado que foi criado por pressão dos professores do ensino médio, que naquela época, nos anos 70, era muito atuante lá em São Paulo. E então tinha um currículo que era um currículo de educação e um pouco de física, mas era basicamente de educação, né? Porque era um programa, o objetivo deles era subsidiar a formação de professores do ensino médio. Em Porto Alegre, a história era diferente. Quer dizer, o ensino de física no Brasil tem duas origens, e bem diferentes. Uma é na USP e a outra no Estudo de Física da URGS. Em Porto Alegre, que também teve atrito para começar essa área, onde era o Moreira, o Vitor Hugo, o Vido Chirani, o Paulo Dionísio, né, o Carlos Lewandowski, o Bernardo Burgoet, esses são os primeiros que não queria fazer pesquisa em física, queria fazer ensino, mas teve muita rejeição por parte do pessoal que fazia pesquisa em física, né? Então, o que é que eles fizeram? Bom, tudo bem, vocês podem fazer a dissertação em ensino, mas o programa tem que ser todo de física. Ou seja, o pessoal do ensino tinha, na sua grade curricular, fazer as suas disciplinas iguais ao pessoal que ia fazer pesquisa. E só fazia uma ou duas disciplinas da área de ensino, né? Então, isso... Aí, quando eu tive que escolher, eu disse, bom, eu pensei nas duas áreas. É claro que eu tinha feito o bacharelado, estava preparado com todo o currículo de bacharelado em física para ensino. Aí eu disse, bom, vai que eu vou fazer esse mestrado em algum lugar e depois eu me arrependo, eu quero mudar de área, eu não sei como é que é a vida da gente. Aí eu disse, bom, então eu vou para Porto Alegre, porque lá tem um currículo que é de física, que se eu achar que a área de ensino não é onde eu vou trabalhar mesmo, eu volto para a física e não tenho nenhum prejuízo na minha formação. Bom, foi por isso que eu escolhi ir para Porto Alegre. Eu tinha conversado aí eu conversei com o Moreira por carta, por correspondência, né? E acertamos tudo. Então, em 76, teve o simpósio, o SNEF, na USP, né? Então, isso foi em janeiro. Aí lá eu me encontrei com o Moreira, acertamos tudo, e aí eu cheguei em Porto Alegre para fazer o mestrado em ensino, né? Fiz o mestrado em ensino com o Moreira. Eu sou o primeiro, eu discuto com o Lang, né? Porque o Lang foi orientado pelo Moreira quando o Moreira ainda era mestre. O primeiro orientando do Moreira oficial, quando ele era doutor, fui eu, né? Então, porque quando eu fazia o mestrado, em 76, quando eu cheguei em Porto Alegre, o Moreira estava em Ítaca, né? Fazendo o seu doutorado. O Moreira, o Bernardo Burvait e o Lewandowski. Os três estavam fazendo doutorado lá. Então, os primeiros doutores em ensino de física na URGS foram esses três, que fizeram o doutorado nos Estados Unidos. O Moreira estava lá e eu entrei no mestrado. Então, eu comecei o mestrado sem orientador, porque o Moreira estava distante. Nesse período, recebi convite do pessoal do Plasma, de outro grupo, para eu largar o ensino e ir para lá, mas eu não queria, eu queria fazer o ensino. O Moreira voltou em 78 e eu fiz uma dissertação rapidamente. Bom, então eu terminei o meu mestrado em ensino, voltei para Natal e tive a chance de um ano depois voltar para fazer o doutorado. De novo, fui para Porto Alegre. Eu ia ser o primeiro doutor. Aí foi, de novo, uma briga, porque não existia doutorado em ensino em Porto Alegre, não existia. A professora Vitória levou uma proposta para a CPG, para a Comissão de Pós-Graduação, de que eu fizesse o doutorado em ensino de física da mesma base do mestrado em ensino de física. Ou seja, eu ia fazer as disciplinas de física e faria uma tese em ensino de física. Bom, deu uma briga enorme na CPG. Vigorou a seguinte proposta, que fizeram uma proposta para que eu não aceitasse. A proposta veio, foi o professor Mares que fez a proposta. Depois eu soube que teve muita briga lá por conta da proposta, e a proposta do Mares foi o seguinte: muito bem, a gente aceita. Eu tinha feito um mestrado razoavelmente bem feito, né? Então as pessoas, tudo bem, a gente aceita ele para fazer o doutorado em ensino de física, mas como ele não vai abordar um tema em física na vertical, no profundo, ele tem que ter alguma coisa melhor do que os caras que fazem a tese em física, que é um conhecimento mais geral. Para que eu tivesse um conhecimento mais geral, eu deveria fazer uma disciplina de cada grupo de pesquisa da física
ia ter que fazer um estágio no laboratório de 6 meses, com a supervisão de um doutor experimental, e, enquanto isso, eu ia fazer minha tese de ensino. Então, a minha tese, o Moreira e a Vitória iam me orientar, seria uma tese na área de física moderna. Essa era a ideia inicial. Mas a Vitória me liga e diz, olha, fizeram uma proposta, eu não sei se você vai topar. Aí me disseram, você tem que fazer disciplina... Eu ia ter que fazer disciplina de cosmologia, de relatividade, de astronomia, de estado sólido, de todas as áreas do grupo. Foi uma proposta para eu não aceitar. Como eu nunca tive medo de estudar, eu digo, eu aceito, eu vou. Então, fui para Porto Alegre para fazer isso. Aí comecei a fazer a disciplina básica do doutorado, mecânica estatística. E aí eu tinha que buscar um laboratório para fazer o tal do estágio de 6 meses. Bom, o Israel estava voltando do seu pós-doc, queria alguém para montar um laboratório, aí eu comecei a trabalhar com o Israel. E com materiais implantados. O Instituto de Física estava montando um grupo de implantação iônica, ainda não tinha o laboratório, nem esse que existe hoje, que é enorme, e nem o anterior, que era pequeno. Estavam comprando ainda. Então, eu comecei trabalhando com material implantado, com amostras que o Israel trouxe da Inglaterra, e eu fazia raio-x e análise de espectroscopia Mosbal. Nunca tinha feito nada em laboratório, a não ser a disciplina básica, nunca tinha feito nada. Mas ele chegou em setembro, nós começamos a trabalhar, montamos o espectrômetro Mosbal, foi outra briga para a gente achar um lugar no laboratório de correlação angular para montar o nosso equipamento, montamos. Peguei as amostras que ele trouxe da Inglaterra e de Harvard, aí fiz os experimentos. Setembro, outubro, novembro, dezembro, quando foi em janeiro, a gente tinha resultado, nós publicamos uma letra na Física Aplicada Elétrica. Foi um negócio em poucos meses, né? Resultado. A gente obteve tanto resultado bom, que aí um dia o Israel disse, faça logo o doutorado aqui, porque você está com o resultado tudo pronto. Bom, e aí eu fiquei muito deprimido, tive que conversar com a Vitória, com o Moreira, né, que eles tinham, aí eu digo, olha, aí a Vitória me disse, não, tudo bem, faça lá, faça... E aí mudei para a física experimental. Quer dizer, a minha vida não tem nada planejado, né? Eu fui monitor com 8 anos de idade. Contingências. Escrevi um texto de divulgação científica aos 16, né? Bom, enfim, dei aula particular, muita aula particular, e aí mudei para a física experimental. Trabalhei com material implantado e depois, fiquei 30 anos nessa brincadeira. Mas nesses 30 anos, como eu comecei a coordenar um laboratório, eu tinha alunos de doutorado muito bons, eles faziam as coisas e eu continuava escrevendo o que eu gostava de divulgação científica. Então, eu tinha bolsa do CNPq para pesquisa, mas o que eu fazia mais era divulgação científica. Os meus alunos do laboratório cuidavam de tudo. Só na hora de escrever os artigos é que eu entrava e participava. Então, fiquei 30 anos nessa vida, até que finalmente eu me aposentei lá na URGS. No dia seguinte, eu entrei na UERGS e passei 3 anos na UERGS sendo coordenador do Núcleo de Educação à Distância. Eu trabalhei muito desde quando começou a internet, desde 98, eu escrevi muito para a internet. Né? Naquela época, a gente escrevia página, não tinha blog, né? Não tinha nada. Então. Escrevi muito, montei fiz um curso para funcionar à distância, tudo experimental. Então, fui para a UERGS e trabalhei no Núcleo de Educação à Distância. Fui coordenador do núcleo, fiquei 3 anos. Bom, o meu último aluno de doutorado terminou a tese em Física Experimental em 2007. Então, depois de 2007, eu me afastei completamente da Física Experimental. Embora eu tenha trabalho publicado até 2012, 2013, que praticamente desse trabalho eu não participei dos artigos, eles me botavam meu nome porque ainda eram resultados obtidos quando eu estava trabalhando. Mas a minha data de afastamento da física experimental para o ensino e para a divulgação científica é 2007. Quando o último aluno terminou a tese, eu voltei porque eu gostava, que é dar aula, interagir e trabalhar em divulgação científica. Em 2007, eu comecei a escrever uma coluna mensal na Ciência Hoje. Eu tinha uma coluna que chamava-se do laboratório para a fábrica. A coluna era o seguinte: eu pegava assunto que estava começando na área de tecnologia e discutia qual era a ciência que estava por trás. Por isso que era do laboratório. Então,
escrevi muito sobre ressonância magnética, sobre muita aplicação na área da medicina. Então, eu fiquei de 2007 a 2019 publicando um artigo por mês na Ciência Hoje. Então, por exemplo, fiquei esse tempo todo trabalhando em divulgação científica. Em 2010, eu fui para a UNILA, lá em Foz do Iguaçu. O Elgio Trindade, que havia sido reitor da URGS, era o reitor pro tempore lá na UNILA. A UNILA foi criada em 2010. E daí ele me convidou para ser o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, mas, na verdade, lá eu trabalhei, a minha ideia era trabalhar com um projeto de licenciatura interdisciplinar. Trabalhei com isso, então fiquei lá até... Depois eu larguei a pró-reitoria e peguei uma bolsa da CAPES, de professor visitante, sênior, e fiquei até 2015. Então, em 2015, eu voltei para Natal. Na verdade, eu voltei em 2012. Fiquei em 2012, 2015, na ponte aérea Natal, Foz do Iguaçu. E em 2015, eu comecei a trabalhar no mestrado profissional na UFERJ, aqui em Mossoró. Né? O Rio Grande do Norte tem 3 polos do MNPF, do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. O primeiro da UFERJ, depois da UIFRN e depois o da UFRN. E então, em 2015, eu fiquei como visitante da UFESA, depois fui ser visitante no IFRN, depois fui ser visitante na UFAL, voltei para a UFESA, agora vai terminar meu contrato agora, porque é um contrato de visitante que só pode ser feito por 2 anos. Então, de 2015 para cá, eu tenho trabalhado, orientado muita gente e escrito bastante, alguns trabalhos sobre o ensino, sobre a aplicação, sobre o ensino médio, sobre o ensino de física no ensino, na educação básica. Né? E tenho continuado com meus projetos de divulgação científica. Escrevi e organizei uma meia dúzia de livros nesse período todo com esse objetivo, né? Educação e divulgação científica. Né? Então é isso. Eu tenho trabalhado muito, porque a minha dissertação de mestrado foi usando o Ausubel e foi usando análise multidimensional com teste de associação de conceitos. Publicamos muito, eu e Moreira publicamos uma quantidade enorme de artigos nessa área. Né? Então, eu trabalhei com Ausubel, na verdade, eu trabalhei mais com essa parte de análise multidimensional, tá? A área de computação. Né? Mas eu escrevi um texto de termodinâmica baseado na teoria do Ausubel. Eu e o Moreira, a gente nunca fez isso para valer, mas eu e o Moreira temos um curso básico de física baseado em Ausubel. A tese de doutorado do Moreira, quem orientou o Moreira foi o Novak, que é o sujeito que criou os mapas conceituais. Tá? O Novak foi orientado pelo Ausubel. Então, o Ausubel é o avô do Moreira, né? O avô acadêmico. Então, o Novak orientou o Moreira. Foi o Novak que disse ao Moreira para ele orientar alguém aqui no Brasil na área de análise multidimensional que estava começando. O Moreira chegou no Brasil, olha, é o seguinte, tem isso aí, tem computação, eu não entendo computação, eu entendo de Ausubel. Se você quiser fazer... Como eu tinha tido uma boa formação de informática na época da PUC, ele, tá bom, então, aí fiz o algoritmo, fiz o programa. Então, a tese de doutorado do Moreira ele escreveu um texto de eletricidade e magnetismo, ou seja, o volume 3 do Halliday, todo ele baseado na teoria do Ausubel, e ele testou esse material com alunos de engenharia. A minha dissertação de mestrado foi uma cópia do Moreira. Assim, né? Então, eu fiz um texto de termodinâmica, escrevi o texto de termodinâmica, basicamente o livro 2 do Halliday, baseado na teoria do Ausubel, e aplicamos na engenharia. Então, eu e o Moreira, nós temos um texto básico de eletricidade e termodinâmica, toda ela baseada na teoria do Ausubel, né? Aplicada com alunos de engenharia aí da URGS. Né? Então, eu trabalhei muito com o Ausubel, né? Me habituei a pensar em organizadores avançados, né? Organizador prévio, na verdade. Né? E tenho orientado na UFESA vários alunos do MNPF nessa área. Né? Então, então é isso aí, né? Em poucas palavras, a minha trajetória até agora. Né? Interessantíssimo. Agora,
como é que é essa vida assim, de transitando em vários lugares, né? Vem para a URGS, depois passa para o UERGS, como é que foi essa... Isso é já foi natural teu, ou isso realmente foram as oportunidades que foram se colocando, ou que tu buscaste É, é, essa é, característica? bom, foram circunstanciais, né? Você viu, por exemplo, antes de eu ir. Bom, em 92, eu me transferi de vez, de Natal para Porto Alegre. Então, né, então, até 89, 90, eu ficava. Quando eu terminei meu doutorado em dezembro de 84, né, em 85 voltei para Natal. Entre 84 e 90, e 80 e tanto, eu ia a Porto Alegre algumas vezes para participar de banca. E em 90, em 89, eu tive uma bolsa da CAPES para fazer meu pós-doutorado. Eu ia para Lyon, porque na área que eu trabalhava, o grupo de Lyon era muito bom, eles gostavam muito da gente, citavam o nosso trabalho na parte de implantação de nitrogênio, e eu ia ser recebido muito bem lá em Lyon. Né? Mas aí, você vê como são as coisas circunstanciais. Né? O Fernando Zavislak, né, que era coordenador da área no CNPq e na CAPES, falou assim, não, você não vai para Lyon porque o Lyon Grupo é pequeno. Embora para mim fosse satisfatório porque eu ser bem recebido, mas Lyon é um grupo pequeno. Você vai para Grenoble, que é um centro muito mais importante. Aí eu digo, mas eu não conheço ninguém em Grenoble, né? Então, né, ninguém em Grenoble trabalha nessa área. Ele diz, não, você tem que ir fazer o seu pós-doutorado em Grenoble. Daí eu descobri que Ercílio Reichenberg, que era professor da USP, tinha feito o seu doutorado lá em Grenoble. Ele era muito meu amigo, que trabalhava na área de Mosbal. Eu falei, ô Ercílio, é o seguinte, o Fernando quer que eu vá para Grenoble, eu não conheço ninguém em Grenoble. Aí o Ercílio disse, não, pode deixar que eu te arranjo uma coisa. Aí o Ercílio, depois eu descobri que o Ercílio era muito famoso lá em Grenoble, porque o Ercílio foi o brasileiro, em Grenoble teve muitos brasileiros. E o pessoal lá dizia assim, que o Ercílio foi o brasileiro que chegou a Grenoble, que melhor falava em francês. Então, o Ercílio era muito, né, bem quisto lá em Grenoble. Então, ele conseguiu lá um laboratório. Era um laboratório que não fazia as coisas que eu fazia. Era o laboratório Mosbal, mas a área de trabalho deles não era implantação iônica, como eu fazia em Porto Alegre. Eles trabalhavam com materiais magnéticos, multicamadas. Olha, aí mudei de tudo. Saí lá da implantação iônica, fui para lá para fazer multicamada magnética. Outra área. A única coisa que tem em comum com o que eu fazia é porque a gente usava Mosbal para analisar os materiais. Só isso. Mas eu era outro tema, era outra coisa, sabe? E aí passei 89, 90, lá em Grenoble, publiquei alguns artigos, né, bons, assim. Em 91, voltei para o Brasil, mas em Natal o laboratório estava com problema de dinheiro para montar um laboratório, então eu resolvi mudar de local e fui para Porto Alegre, para o laboratório Mosbauer, né? E aí, em 92, eu me transferi direto para Porto Alegre. De novo em Porto Alegre, aí eu voltei ao meu tema anterior, né, que é trabalhar com materiais magnéticos, mas baseado, que é sintetizar minerais. Né, um mineral que é conhecido como tantalita columbita, né, e comecei a trabalhar com isso. Nessa área, a gente eu orientei, e saíram, eu não sei quantos alunos de mestrado e doutorado fizeram dissertação e tese no tema, porque depois o tema saiu da minha mão. O Miguel Guzmão orientou gente na teoria sobre isso, o João Batista orientou experimental sobre isso, o Marcos Vasconcelos, então aí o tema foi, eu comecei, mas saiu da minha mão porque vários colegas, isso é uma coisa maravilhosa, que eu acho, né? Mas, de novo, então, quer dizer, eu mudei tudo por causa de circunstâncias, né? Eu mudei do ensino no mestrado para o doutorado em física experimental na área de implantação iônica. Mudei da área de implantação para magnetismo porque estava em Grenoble o pessoal fazia isso. Então, aí fiz. Voltei para o Brasil, trabalhei em magnetismo de minerais, e aí, finalmente... Bom, enquanto eu fazia isso, eu produzia muito material digital para a internet. Aprendi, eu sabia HTML, então eu escrevia texto, botava na internet, e
E aí, por isso que eu fui para a URGS, para o ERGS, para coordenar o núcleo de educação à distância. Terminei isso, fui para a UNILA, para ser pró-reitor, mas não tinha nada de... A universidade estava começando. O Gueira foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UERGS. Foi ele que me levou para lá. Aí ele dizia, eu sou pró-reitor de pesquisa e pós-graduação de uma universidade que não tem nem pesquisa e nem pós-graduação. Então, a mesma coisa aconteceu comigo. Em 2010, a UNILA estava começando. Eu fui o primeiro pró-reitor. Então, pesquisa e pós-graduação era só projeto, né? Só projeto. Então, o que é que eu fiz? Trabalhei com alguns professores para formatar uma licenciatura interdisciplinar na área de ciência da natureza, física, química e biologia, né? Esse curso foi aprovado pelo MEC, mas vários colegas de física, de química e de biologia não gostavam disso porque tinham tirado da sua cadeira de comodismo, né? De conforto. Tinha que tirar ele da hora de conforto. O cara tinha que aprender um pouco de biologia, um pouco de química, conversar com o professor de química e biologia. O programa do curso é muito bonito, mas a execução é muito complicada, né? Bom, enfim. Até que, em 2015, eu voltei. Então, quer dizer, eu acho que de tudo isso eu aprendi várias coisas, né? Aliás, agora que eu estou perdendo todo mundo depois dos 70, perde a memória, um pouco, agora que eu estou perdendo a memória, eu descobri na prática comigo as teorias do Ausubel e tal, de que a gente aprende a estrutura e o detalhe é só detalhe, nem precisa aprender. A estrutura da disciplina é que é importante. Isso está lá no Ausubel, né? Isso está lá no Ausubel. Está no Brunner, está no Paulo Freire, né? Então, e eu comecei a verificar na prática comigo. Eu não me importa eu saber qual é o nome de uma atriz ou de um ator, de um filme, mas eu sei que o filme trata sobre isso, sobre aquilo, eu sei. É estrutura. No ensino é a mesma coisa, né? Eu não preciso saber exatamente as fórmulas da física, mas se eu souber o contexto onde elas são usadas, de onde é que elas vêm, para onde é que elas vão, mesmo que eu não saiba a fórmula, como é que é integral, como é que mas eu sei de onde é suficiente. Então, quer dizer, esse tipo, ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você tem uma boa formação básica, não importa para onde você vá, você vai fazer bem a coisa porque você tem uma formação básica. Então, eu fiz ensino, eu fiz pesquisa em física experimental numa área, mudei para outra, né? E voltei para o ensino. Agora, de tudo isso, eu tenho 76 anos. De tudo isso que eu aprendi, é que o básico, a estrutura básica, é a única coisa que você precisa dominar, né? Então, por isso, não tem nenhum problema em mudar de área. Tá certo? É uma bobagem quando a pessoa pensa, puxa vida, eu estou numa área... Um amigo meu, quando eu saí do ensino para fazer pesquisa, um amigo meu que fazia o doutorado aí em Porto Alegre, ele dizia assim, isso é uma doidice, rapaz, porque no ensino você já é reconhecido. Você já é reconhecido. Aí você vai para uma área que você não é nada. Tá? Isso... Mas acontece que ele estava errado. Eu terminei me dando bem em todas as áreas. Por causa disso, por causa do conhecimento básico que você tem. Você tem conhecimento básico no ensino médio, tem conhecimento básico no ensino da universidade, isso é suficiente para você navegar por todas essas áreas diferentes, né? Claro que eu naveguei por circunstância, né? Eu fui fazer o doutorado em ensino físico, na pesquisa, porque eu tinha que fazer um estágio para ser doutor em ensino. E esse estágio foi tão bem sucedido que eu comecei a publicar artigo, eu fiquei entusiasmado, mudei. Depois eu mudei de área, tudo circunstancialmente. Eu ia para Lyon para trabalhar em implantação iônica. Por conta do Fernando Zavzac, que disse, não, Lyon não, vai para Grenoble. Aí eu mudei de área. Então, mas tudo isso a gente você só pode fazer isso se tiver uma boa formação básica, né? E essa característica tão forte assim na divulgação científica talvez tenha sido reforçada por essa troca diária, não? Claro. Tá.
você fez uma boa questão agora, que é o seguinte, essa minha formação básica, que vai desde a minha graduação, passando do bacharelado para o ensino, para a pesquisa em física, e na pesquisa em física, diferentes áreas, porque são circunstanciais, isso me dá um arcabouço de conhecimento que eu posso escrever em várias áreas, porque todas as áreas eu tive, em algum lugar, eu trabalhei com isso. Então, isso para mim foi muito frutífero, porque agora quer dizer, não é que eu domine todas as áreas, mas todas as áreas eu já ouvi falar, já trabalhei um pouco. Quando a CPG fez a proposta para que eu tivesse que fazer uma disciplina de cada grupo, né, que era uma proposta para não aceitar, porque, né, que eu disse, não, eu gosto, mas o problema é porque eu gosto, sempre gostei de estudar. Então, estudar para mim nunca foi problema. Então, eu podia fazer um curso de cosmologia, eu ia aprender, eu ia fazer. Então, eu terminei não fazendo porque eu mudei de área. Né? Aí, quando eu passei para pesquisa, eu não precisei mais fazer essa disciplina todas. Então, então, a minha atividade de ensino e de divulgação científica, ela é suportada por esse arcabouço que foi montado na minha formação. Então, quando eu trabalho com meus alunos de ensino, né, eu tenho muita facilidade de discutir com eles interdisciplinaridade, porque várias áreas da física. Quer dizer, eu trabalhei muito, né, nos mais de 10 anos que eu trabalhei na minha coluna da Ciência Hoje, eu trabalhei muito com conceitos de biologia, na área da pesquisa. Né? Artigos importantes da Nature, da Science, que tinha biologia no meio, que tinha um pouco de química, eu tive que estudar, trabalhar com isso. Portanto, isso já me deu uma certa base de conhecimento para fazer essas interfaces, né? Eu acho que foi isso que você falou, né? Exatamente. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque toda a tua narrativa aí, ela mostra que tu participou de momentos assim da gênese da área de educação em ciências no Brasil, Sim. Enquanto área de pesquisa. Sim. Como é que tu enxerga essa linha temporal até chegarmos no momento atual? Tem uma visão assim integradora que nos permita, a partir da tua análise que vivenciou, né, todo esse ou pelo menos parte desse processo, que foi um processo ali do início. Claro, muito vinculado ao ensino de física, mas, enfim, aí vem a questão interdisciplinar, né? O ensino de química, de física e de biologia, de alguma forma, eles se interconectavam, né? Nesse momento lá do início. Bom, de fato, eu costumo dizer que eu participei de duas instâncias, talvez até possa dizer, na história do Brasil. Por exemplo, quando eu comecei a fazer meu curso na física na PUC, nós usamos, numa disciplina de cálculo numérico, o primeiro computador que chegou no Brasil. Era o IBM 1130. Né? Depois passamos a usar, no semestre seguinte, na época, o maior computador que dizia existir na América do Sul, que era o IBM/360. Então, o começo do uso da informática no Brasil, eu passei por ele, porque eu usei as ferramentas que faziam lá. Depois, a área de ensino, eu tive um contato mesmo antes dos cursos de pós-graduação. A pós-graduação no Instituto de Física da URGS, a pós-graduação no Instituto de Física da USP, junto com a educação, eles têm origem nos professores que resolvem investir em trabalhar em ensino. Na USP, todos eles vieram da área de pesquisa, né? O Hamburgo, o Villani, então todos eles vieram da área de pesquisa. Em Porto Alegre, o pessoal não veio da área de pesquisa, o pessoal terminou a graduação, eles já começaram a querer fazer o ensino. Né? Agora, bem antes disso, tinha esse grupo, por exemplo, eu fui monitor na PUC do Pierre Lucie. Era o Pierre Lucie na PUC, né? A Beatriz Alvarenga em Minas Gerais, então tinham esses poucos professores, o Padre Machado em Recife, que finalmente não prosperou nenhuma iniciativa de pós-graduação em ensino naquela época, né?
Então, todo esse começo eu participei. Né? A evolução de toda essa história... Bom, depois eu passei um bom tempo um pouco afastado, porque quando eu estava trabalhando na área de pesquisa em física, orientando e tal. Então, nesse período, eu me afastei um pouco das atividades do ensino, mas continuei fazendo muita coisa na área de divulgação científica e história. Então, eu fiz muito, eu publiquei na Zero Hora. A Zero Hora me encomendava para fazer resenha de alguns livros. Então, alguns livros eu fiz resenha para a Zero Hora. O livro do Abraham Paes sobre a biografia do Einstein, uma breve história do infinito, eu também fiz. Então, fiz e publicava com alguns artigos de política universitária na Zero Hora, né? Mas por exemplo, eu não participei mais dos encontros do ensino de física, do SNEF e tal, porque eu estava muito dedicado à área de pesquisa. Esse tempo todo houve uma mudança muito grande, na área do ensino de física. Bom, primeiro cresceu. Quer dizer, Porto Alegre e a USP, né, deram origem a vários outros centros. Então, começou a ter mestrado em ensino de física espalhado aí pelo Brasil, né? Teve uma grande mudança. Esse período eu não participei muito, né? Teve uma grande mudança com a criação dos mestrados profissionais. Quando o mestrado profissional foi criado, aí em Porto Alegre, eu estava vinculado ao laboratório de pesquisa, então não participei desse período. Eu sempre tive muito medo de me dispersar num certo momento. Eu me dispersei muito ao longo da vida, mas enquanto eu trabalhei numa área, eu não me dispersava. Então, quando eu estava na área de pesquisa, eu não queria me dispersar e trabalhar orientando gente do ensino e tal, né? Então, isso porque eu tinha medo de perder eficiência nas duas. Então a minha dispersão é ao longo do tempo, né? Na integral, mas na derivada, que é o período local, eu fui sempre muito concentrado. Né? Então, não me dispersava. Então, o período que eu trabalhei na pesquisa, eu não queria me dispersar. A única dispersão que eu admitia fazer era escrever sobre divulgação e sobre história. Então, isso eu continuei fazendo. Aí depois teve toda a era do mestrado profissional. Eu acho que o ensino de física no Brasil, em nível de pesquisa e de pós-graduação, né, tem algumas fases que são bem determinadas. O mestrado profissional, a criação do mestrado profissional é uma fase muito determinante. Depois disso, tem o mestrado nacional, né, da SBF. Aí, com o mestrado nacional, aí foi em 2015, eu passei a atuar. Então, por exemplo, eu tenho dado eu fui visitante na UFESA, eu fui visitante no IFRN e fui visitante na UFAL. Nessas três instituições, eu tenho trabalhado muito com a disciplina que chama-se Física Contemporânea e outra que chama-se Marcos no Desenvolvimento da Física, História. Então, a física contemporânea, que eu dou que eu sempre dou, tem muito a ver com os mais de 10 anos de coluna que eu fiz na Ciência Hoje Online. As minhas colunas da Ciência Hoje Online, que chama do laboratório para a fábrica, ou seja, conhecimentos básicos que se transformam em aplicação tecnológica. Então, ou seja, conhecimento básico, que é na física toda, que se transforma em conhecimento contemporâneo. Então, a abordagem que eu faço de física contemporânea, toda ela tem como base o tema que eu abordei durante mais de 10 anos na Ciência Hoje Online. Tá certo? Essa é uma área que me encanta e que me anima a fazer tudo. Né? Então, já não sei mais o que se perguntou, enfim, saí para... Era justamente essa participação na gênese da área de educação e ciências no Brasil, né? Eu sei o que você perguntou. Você perguntou como é que foi essa evolução. Então, aí eu falei... Então, primeiro, Porto Alegre e USP inspiram a criação de mestrados espalhados pelo Brasil. Né? Depois, Porto Alegre está sempre no começo dessa história, sabe? Porto Alegre na USP...
O mestrado profissional em física começa em Porto Alegre. Começa em Porto Alegre. Depois de Porto Alegre, o Moreira leva para a SBF a ideia do mestrado profissional nacional, né? E que se espalhou também pelo Brasil, né? E isso muda um pouco o paradigma que era usado anteriormente da pesquisa em ensino de física, porque aí você passa a fazer uma coisa muito específica, que é desenvolver algum projeto, algum produto educacional, né? Eu tenho uma certa objeção com relação a essa obrigatoriedade de, no mestrado profissional, você fazer um produto e evitar de fazer pesquisa, porque eu acho que, se esse negócio for levado ao, né, progredir, você vai terminar matando a pesquisa. E isso, eu falo isso, o pessoal não gosta quando eu falo isso, Moreira, mas finalmente, o doutorado profissional seria a solução seria a resposta que eu estou dizendo de você matar a pesquisa, que aí no doutorado profissional você vai fazer o produto, mas também vai fazer uma pesquisa, porque são 4 anos e tal. Então, mas acontece que, do ponto de vista de utilidade para a sociedade, o mestrado profissional é uma grande iniciativa, né? Então, porque você vai preparar professores, você muda, você percebe, quando você trabalha num projeto, num programa de MNPF, né, do mestrado profissional, você percebe claramente a utilidade desse programa, dessa iniciativa. Você percebe claramente, os professores que estão na sala de aula, na educação básica, durante vários anos, né, você sabe qual é o ganho que ele tem quando ele termina de fazer esse mestrado. Eu diria que é o seguinte, nem é o produto educacional que ele desenvolve em si o ganho que ele tem, mas é a formação que eles têm durante os 2 anos que passam no programa que muda o perfil, né, de formação desse pessoal. Então, eu acho que a ideia do projeto de mestrado profissional foi muito importante. Então, quer dizer, teve o início, aí se expandiu, o Big Bang do ensino é quando ele se expande, sai da USP, sai da URGS e vai para os vários lugares, né? Teve uma expansão grande, e depois uma segunda fase é a fase em que se cria o mestrado profissional, em que você cria um projeto que tem foco, né, na educação básica. Porque antes a gente fazia pesquisa. As 2 instituições, a USP, como foi o mestrado na USP, foi motivado por exigência dos professores de ensino médio. Lá em Porto Alegre, o mestrado foi criado com a motivação de trabalhar o ensino na física básica nos cursos de engenharia. Então, se você analisa todos os anos 60 e 70 em Porto Alegre, era exclusivamente dedicado ao tratamento didático de física para o curso básico da engenharia. Se você analisa as dissertações, eu já fiz isso. Eu já dei palestra sobre essas 2 coisas. Se você analisa as dissertações da USP, todas elas são feitas com aplicações no ensino da escola básica em São Paulo. O da USP, na verdade, é um comecinho muito parecido com o que é hoje o mestrado profissional. Certo? Então, as 2 instituições, a URGS e a USP, são os nascedouros do programa de ensino em física no Brasil. Mas as 2 têm naturezas completamente diferentes. Por problemas sociais, por problemas das vinculações entre quem fazia pesquisa em física e quem queria fazer pesquisa em ensino na instituição. Então, isso teve um problema em Porto Alegre, teve um problema na USP, né? Isso, né, é do conhecimento de todo mundo. Em Porto Alegre, na USP se resolveu de um jeito, e em Porto Alegre se resolveu de outro.
Mas a origem é a mesma, é atrito. Eu estou falando amigavelmente, a gente pode ter atrito com amigos, tá certo? Não é que são inimigos, não, tá certo? Mas as circunstâncias sociológicas locais determinaram o caminho diferente, certo? Então, na USP, a solução foi se aliar com a educação e dizer para o pessoal, o Hambúrguer, o Villani, etc., dizer para o pessoal da física, os experimentais, o teórico, olha, não preciso de vocês, não, eu vou fazer isso com a educação. Pronto, resolve lá, resolveu. Em Porto Alegre, resolveram numa acomodação local. Os pesquisadores... Como é que foi essa acomodação local? Os pesquisadores em física, né, Davi Slack, Adalberto, todo mundo, Vitória, tá, fizeram o seguinte. Este grupo de 6 que eu mencionei, Moreira, Bernardo, Lewandowski, Paulo Dionísio, né, Vitor Hugo, esse pessoal que era vocacionado para fazer no ensino, tinha feito a licenciatura em física, e era votado para fazer ensino e não fazer pesquisa, esse pessoal sabia o que fazer. Não precisava de orientador. Nenhum deles precisava de orientador para fazer o seu projeto de ensino. Nenhum. Vitor Hugo, Ana, nenhum desses precisou de orientador. O que é que fez a pós-graduação? Disse o seguinte: você faz a disciplina aqui com a física, agora você pode fazer a sua dissertação em ensino, mas terá que ser orientado no papel por um pesquisador, por um doutor. Mas os doutores eram todos pesquisadores. Então, eu digo que os primeiros orientadores do ensino de física na USP eram tudo laranja. Né? Eu digo isso jocosamente, né? Estou brincando. Porque é o seguinte, o Fernando Zavislak, que orientou vários mestrados, né? Ele não sabia nada de ensino, ele sabia de física, sabia muito de física, mas não sabia nada de ensino. Mas ele tinha que ser orientador para dar aceitação do projeto dentro da pós-graduação em física. Lá na USP, não. Então, Fernando Zavislak, o Moreira, Vitória, todos eles se orientaram. Moreira não, Vitória, o Fernando Zavislak, agora vou me esquecer do outro, que orientaram os primeiros dissertações de mestrado, eles não queriam saber, não estudavam nada de ensino. Porque eles sabiam que o Moreira, o Vitor Hugo, o Lewandowski, que sabiam que esses caras eram suficientemente capazes e preparados para fazer uma dissertação de ensino. Esse pessoal não precisava de orientador. Agora, a pós-graduação dizia, bom, agora você tem que estudar mecânica quântica, mecânica clássica, hemodinâmica a fundo. Então você sabe física. Você tem que provar que sabe física. O ensino, você vai provar para a gente que você sabe fazer. Então, faça a dissertação e nos diga, se você nos convencer, está ótimo. Então, esse é o cenário. Isso mudou depois dos anos 90, né? Mas eu estou falando dos anos 60, 70 e 80. Esse é o cenário importante. Lá em São Paulo, não, o Hambúrguer, o Villani, o Luiz Carlos Menezes, esses caras que eram da física largaram a física e se dedicaram a estudar problemas de ensino. Então, lá em São Paulo, os orientadores, Hambúrguer, etc., esses caras, eles trabalhavam com o ensino. Largaram a física e foram trabalhar com o ensino. Você veja que você tem duas histórias diferentes. Por causa de quê? Por causa da condição, das circunstâncias sociológicas do local. Em Porto Alegre tinha uma condição, em São Paulo tinha outra. Entendeu? Então, são os dois polos do ensino de física no Brasil. Muito bem. Bom, queria, então, encaminhar aí o final da nossa entrevista perguntando o que vem pela frente aí das tuas contribuições. Bom, o que vem pela frente, né? Eu não sei, se eu for contar o que vinha pela frente, quando eu tinha 10 anos, né, não podia prever. Mas eu posso dizer o que eu estou fazendo agora, no momento, né? Eu estou trabalhando, a minha disciplina, ainda vou corrigir os trabalhos finais, da minha disciplina de Física Contemporânea, lá na UFESA. A minha disciplina desse semestre foi
física contemporânea a partir do Majorana. Existiu um físico italiano, Ettore Majorana, que morreu, desapareceu. Nunca ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Quando ele era do grupo do Fermi, ele desapareceu uma semana antes de completar 32 anos. Então, tinha 31 anos. E esse cara, ele publicou 8 artigos. Mas os 8 artigos que ele publicou entre 32 e 37 está basicamente na base de quase tudo da física contemporânea agora. A pesquisa pelos neutrinos está baseada em uma coisa que ele escreveu. Ele escreveu isso com 30 a 31 anos, entre 1932 e 1937. Em 1938, ele foi dar aula, fizeram uma cátedra para ele em Nápoles. E aí ele deu 3 meses de aula. No dia 26 de março, viajou de Nápoles para Palermo, desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu e tal. Então, o que tem dele real são os artigos que ele publicou e os manuscritos que a família depois descobriu. Então, esse cara, ele certamente, se não ganhasse, ia ser forte candidato a ganhar o Prêmio Nobel, não há dúvida, né? E eu estou agora, então, escrevendo um livro. Minha disciplina de contemporânea esse ano foi baseada na produção, todo o trabalho dele, né, discutindo os trabalhos que ele fez nos anos 30, o que é que tem hoje. Por exemplo, os supercondutores, uma parte dos supercondutores que é explicado com os férmios, que se chama férmio de Majorana, os supercondutores. Então, esse foi o curso, e esse material, eu publiquei 2 trabalhos na Revista Brasileira de Ensino de Física. Um está publicado, o outro vai ser publicado, foi aceito, vai sair em breve. E mandei um terceiro para o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, sobre as coisas que ele fez. Por exemplo, o Majorana está no início. O Majorana poderia ter descoberto o nêutron. Ele, quando ele viu os trabalhos do casal, a Irene e do Frederico Joliot-Curie, que interpretou errado, ele disse: eles estão medindo, eles estão observando o nêutron e não sabem disso. Aí o Fermi disse: então publique um artigo. Não, ele era muito refratário a publicar, o Majorana. Não, só no comecinho. Então. Uma semana depois, o Chadwick publicou o artigo dele, que é considerado como a descoberta do nêutron. O Majorana, nesse mesmo período, ele era um cara... fazia integral de memória. O pessoal fazia teste, o Fermi, eu estou falando do Fermi, não é de qualquer um. O Fermi ficava no quadro fazendo uma integral numérica, usando regra de cálculo, e ele ficava de costa fazendo a integral de cabeça. E resolvia. Então, o pessoal fazia disputa entre os dois para saber quem resolvia primeiro, né? Então, então, a interação forte, que é devido a Yukawa, mas tem o Heisenberg, que fez o primeiro trabalho sobre isso, o Majorana tinha feito 3 anos antes do Heisenberg publicar. A interação forte. Então, um dos trabalhos que eu publiquei na Revista Brasileira de Ensino de Física é sobre isso. Então, então tem tudo que ele fez em 8 trabalhos, né, tem repercussão na física contemporânea. Tem repercussão na física de partículas, tem repercussão na física nos supercondutores, tem várias repercussões. Né? Então, eu estou escrevendo um livro, estou quase pronto, vou mandar para a Livraria da Física, que é sobre os trabalhos do Majorana. Né? Então, é isso aí. Isso é o que está agora. O que vai sair depois, eu não sei. Tudo bem, então agradeço demais aí a tua participação, desejo sucesso aí nos próximos projetos que vão nos conduzir a entender um pouco mais da história da física, né, e a partir dessa divulgação toda que você faz aí. Bom, muito obrigado, de novo, agradeço ter participado. Um problema da pessoa que me convida é porque eu aceito e falo, né? Então, e não paro de falar, tá certo? Então... Não, foi ótima. Essa é a mania de professor, né? Então... Foi ótima a contribuição.
certamente vai enriquecer demais aí o nosso catálogo de entrevistas. Até quero observar que eu tive alguns problemas com a câmera, com a internet, tive que trocar aqui de câmera, mas o importante a gente conseguiu seguir até o final, né? E eu não perdi nenhum minuto da tua fala. Então, obrigado. Muito obrigado aí, continue tendo muito sucesso e nos brindando aí com as produções. Tá bom. Eu agradeço, então. Tchau, até mais. Tchau, tchau.